em 1 Samuel, capítulo 17, sobre a história de Israel. Israel estava vivendo em dias onde os inimigos haviam se levantado para afrontar, para amedrontar, para trazer medo, para trazer temor, para trazer dúvidas sobre Israel. A Bíblia fala que Golias, ele descia a arraial, e a Bíblia diz que por mais de 30 dias ele estava ali, e ele pedia um homem. Ele disse: não tem um homem corajoso, não tem um homem de verdade aí no meio de vocês, não tem ninguém que venha para lutar contra mim. E ele diz mais: eu vos faço ainda uma proposta melhor, nem precisa haver guerra entre nós. Se esse homem me vencer, então Israel venceu toda a batalha. Mas se eu vencer, nós venceremos toda a batalha. Não precisa haver peleja, ninguém vai pelejar. Simplesmente a minha batalha entre esse outro valente vai determinar quem venceu a batalha. O grande problema não é somente o tamanho do inimigo. O grande problema não é somente a afronta, a intimidação do inimigo. O grande problema está na posição em que nós nos colocamos quando o inimigo se levanta para nos intimidar. Entenda, Golias estava a intimidar não somente a um homem, não somente ao rei Saul. Golias estava a intimidar todo um exército, toda uma nação, que há mais de 30 dias ouvia as afrontas de quem? As afrontas do inimigo. Ouvia as humilhações do inimigo. Ouvia as falas do inimigo, ouvia as palavras de intimidação e medo que o inimigo falava. Olhava e via e ouvia o tamanho, a grandiosidade, a força, as promessas que Golias fazia. Entenda, meu amado irmão, o grande problema é que o inimigo, ele sabe que ele não pode vencer você no meio de uma batalha. Então ele começa a armar artimanhas para vencer você antes mesmo da batalha. Coloque essa chave de verdade no teu coração. O inimigo não pode vencer você dentro de uma batalha, porque a Bíblia diz: mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores. A vitória é uma verdade na vida de um cristão autêntico. Eu não estou falando um cristão somente de conveniência, um cristão somente de momento, um cristão somente, um servo somente de temporada. Não é uma série que lança na Netflix e você diz: eu estou na série no momento de ser fiel. E depois lança mais uma outra temporada no momento de brincar com Deus. Não, eu estou falando de homens e mulheres autênticos, homens e mulheres que servem a Deus com integridade. Não existe derrota para aqueles que estão em Cristo. Toda batalha o inimigo será derrotado. Pastor, mas tem dias que parece que eu perdi. Não, você não perdeu a batalha. Talvez você perdeu algumas guerras, alguns momentos, algumas lutas. Talvez você está aprendendo com Deus algumas experiências, mas você não venceu a batalha. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel, ao que for fiel, entregarei a coroa da justiça, a coroa da vitória. Aquele que for fiel, aquele que servir, a batalha será vencida, já é vencida no nome de Jesus. Portanto, o inimigo, ele se torna especialista em nos intimidar, em nos amedrontar, em nos desanimar, em nos desmotivar, em nos fazer pensar que não é possível conquistar os lugares que Deus nos prometeu. Entenda, amado, o inimigo, ele vai fazer de tudo. Aquele povo estava ali, vários soldados, homens valentes, homens poderosos, homens fortes, homens capazes, homens experientes, mas todos eles sentavam na arraial e ficavam ouvindo os discursos de Golias, dizendo: não tem um homem de verdade, não tem um corajoso, não tem um homem que vem até mim para
pelejar comigo, para me ferir, para me matar. Não tem entre vocês ninguém que é capaz. Sabe o que eu estou dizendo para você? O inimigo, ele gosta de trabalhar com a intimidação. Quantas pessoas estão perdendo vitórias na intimidação? Quantas pessoas estão perdendo os casamentos na intimidação? Quantas pessoas estão perdendo milagres pela intimidação? Quantas pessoas estão perdendo, deixando de ouvir a voz de Deus, de ver a glória de Deus, de ver a presença de Deus? Quantas pessoas estão perdendo o espírito até mesmo de gratidão, de adoração, de louvor por causa da intimidação? Ele olha para o problema e ele diz: aí vem o problema de novo. Aí começa já a reclamar, a murmurar, a chorar, a se entregar. O inimigo nem fez nada, somente nos intimidou. Eu não sei se você já viu um homem grande a ameaçar. Outro dia, inclusive, eu dei esse exemplo aqui, acho que foi mesmo na sexta-feira. Você já viu um homem grande? Eu já vi homem grande a ameaçar homem pequeno. E o homem pequeno não lhe falar muito, mas lhe dizer: se és mesmo um homem de verdade, se você mesmo é mau, inicia, vou te deixar começar. O homem grande disse: vou te bater. Ele disse: pode começar, experimenta. Alguém já viu esse tipo de situação? Dizem que os baixinhos são mais o quê? São mais nervosos, né? Os baixinhos são mais perigosos. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas às vezes acontece, eu já vi acontecer. Eu já vi homem grande ser intimidado por homens pequenos. Homens grandes dizer: eu vou te dobrar. Ele disse: experimenta, começa, estou a esperar. Você começa, eu termino. Aleluia. Sabe o que eu estou a dizer para você? Eu já vi esses homens grandes que começaram com boi de garra. Quando ouviram a postura daquele pequeno, ele repensou, ele disse: será que se esse homem mesmo me dobrar, esse pequeno aqui começar mesmo mostrar coisa que eu nunca vi, às vezes o resultado final vai ser, porque depois que você pega a primeira grelha, meu irmão, algumas coisas desestabilizam, mesmo os homens mais maus, às vezes perdem conexão com a terra, com o chão, perdem visão das coisas. Então, às vezes, é no meio de um processo como esse. O que eu quero dizer com isso, pastor? Que o pastor é adepto às lutas, às confusões. Não, eu estou a explicar para você que muitas das vezes acontecem de homens grandes pararem na intimidação de homens pequenos. Não é porque ele viu o tamanho da força, porque o que ele vê, diz: esse aqui é pequeno, esse miúdo, vou lhe dobrar. Mas ele viu uma outra coisa, ele viu atitude, ousadia, ele viu posicionamento. Sabe o que eu estou a dizer para você? Davi chegou naquele arraial e ele viu um monte de homens, exércitos, inclusive os seus irmãos, sentados ali, amedrontados, como diz o verso 11. A Bíblia diz: ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram amedrontados. Ei, esse homem vai nos dobrar. Esse homem é Golias, é valente, já venceu várias batalhas. O histórico dele, o nome dele, os caminhos dele, os lugares que ele já passou, os inimigos que ele já enfrentou, o histórico dele fala por si mesmo. Mas entenda, quando você sabe quem peleja por você, quando você sabe quem luta por você, quando você sabe quem está com você, a intimidação não se torna ferramenta de Satanás para te paralisar. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus: você não vai aceitar a intimidação do inimigo, você não vai dar ouvidos à voz do inimigo, você não vai recuar diante das afrontas do inimigo. A Bíblia fala sobre as astutas ciladas e afrontas de Satanás. A Bíblia está dizendo, ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir. Eu quero declarar sobre a tua vida: pode tentar Satanás te intimidar, mas Deus vai usar aquilo que eles planearam, como a palavra fala sobre José. Ei, a Bíblia diz que José diz: o que eles usaram para me matar, Deus usou para me abençoar.
abençoar. Deixa eu declarar a tua vitória. Virá depois da intimidação. Existem intimidações que parecem que vão nos destruir. Porque o inimigo, ele também vem com ousadia, vem com atitude. Ele também vem com coragem. Ele também vem com a aparência. Quer que eu lhe seja sincero? Na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, a aparência que nós carregamos, ela é muito menos intimidatória do que a aparência do inimigo. Você já viu como é que os demônios se comportam? Você já viu como é que quando um demônio manifesta, que é a cara que faz? As expressões que faz, o barulho que faz, a voz que usa? É porque o inimigo, ele trabalha na base do medo, do temor. Ele trabalha na base da escuridão, das trevas. Ele precisa amedrontar. Ele precisa nos tirar da posição de conforto para nos levar para a posição de medo, de dúvida, para a posição de intimidação, para a posição de paralisação, para a posição de recuarmos, de olharmos para trás, de voltarmos diante das afrontas. Mas em nome de Jesus, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te capacitou, se Deus chamou você para viver as promessas de Deus, não existe intimidação, não existe atitude do inimigo, não existe força que se levante contra você, meu irmão. Não permita que a intimidação de Satanás roube a tua fé, roube a tua vitória, roube a visão da promessa de Deus para a tua vida. Tem muitas pessoas perdendo a clareza das promessas de Deus por causa da intimidação. Elas foram intimidadas e elas ficaram amedrontadas. O texto nos fala claramente dessa verdade. O povo de Israel, a Bíblia diz que Saul e todo o seu exército, eles temeram. E a Bíblia diz que eles não só temeram, a Bíblia diz que eles se espantaram e temeram muito. Não é só um temor qualquer, mas é um temor o quê? Grande. Temeram muito. O inimigo, ele trabalha à base de nos intimidar, de nos diminuir, de nos reduzir, de nos fazer sermos fracotes, de nos fazer sermos frágeis, de nos fazermos sermos dependentes. Ele usa-se de palavras, ele usa-se da aparência, ele usa-se da visão. O próprio profeta Samuel, na casa de Davi, só queria escolher os seus irmãos por causa da aparência. Sabe por quê? Porque o diabo, ele trabalha muito com a aparência, mas Deus trabalha muito com o coração. Pastor, eles parecem ser muito grandes, eles só parecem, mas quem é grande de verdade está lá no pasto cuidando das ovelhas. Quem é grande de verdade, quem é eleito, quem é escolhido, quem é consagrado, não está aqui para ser visto, mas está lá para ser visto por quem lhe escolheu. Quem te escolheu foi Deus. Você quer ser visto pelos homens ou por Deus? O exército todo amedrontado, o exército todo estava acorrentado, aprisionado no medo, na dúvida, no temor. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, se talvez o diabo tenha usado alguma coisa para fazer você temer, porque o diabo é especialista em nos fazer se amedrontar. Aquele projeto vem, aquele plano vem, aquela promessa vem, e quando vem você começa a olhar e diz: não, isso é muito grande para mim, pastor. Não, eu não estou preparado, eu não estou capacitado. Entenda, o verso 14, a Bíblia vai dizer assim: e Davi era o menor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele de grandiosidade não tinha o quê? Pouca idade, pouco tamanho, pouca experiência, pouca vivência. Davi era o menor. Sabe, quantas das vezes nós estamos vivendo muito na aparência, mas quando a intimidação, quando as afrontas de Satanás vêm, nós recuamos.
Nós começamos a olhar para a origem. Não, pastor, sabe que esses problemas são espirituais aqui na nossa nação, aqui nas nossas famílias. Tem problemas muito sérios. Tem coisas que acontecem, pastor, que nós nem sabemos. Olha, amado irmão, em nome de Jesus, eu até entendo que o diabo trabalha. Eu sei que o diabo trabalha. Eu reconheço que o diabo trabalha. Mas mais do que o trabalhar de Satanás é o trabalhar do meu Deus. A Bíblia diz: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu não vi algo maior, eu não vi algo melhor, eu não vi um Deus que tem mais poder, eu não vi um Deus que trabalha mais do que o meu Deus por aqueles que nele esperam. Aleluia! Não ceda à intimidação do inimigo. Tem pessoas sendo intimidadas no trabalho, sendo intimidadas nos sonhos, sendo intimidada na família, sendo intimidada no casamento, sendo intimidada no meio das afrontas, sendo intimidada pelos problemas geracionais, espirituais, pelos problemas, pelas maldições, pelas pragas, pelos planos do inferno. Eu falava com alguém, eu vi uma notícia, e na notícia mostra, talvez alguém tenha visto, um carro funerário que pegou o quê? Pegou fogo. Alguém viu essa notícia? E aí eu vi lá uns comentários na rede social. Não, ele sabe, só ele sabe o que ele fez. O outro lá diz: olha, essa família não vale a pena se meterem lá. Olha, essa família mesmo já está. Sabe o que está acontecendo? Nós vamos aceitando que o diabo é forte, é poderoso, que faz e acontece, mas nos esquecemos que Deus é mais. Senhor, a palavra do Senhor, ela diz: aquele que é poderoso para fazer infinita, não tem limite, não termina, não acaba, não chega, não tem fim, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Com quem você tem andado? Com a intimidação de Satanás ou com a coragem do Espírito? Com quem você tem andado? Com medo do inimigo ou com a convicção de Gideão? Com quem você tem andado? Com a ousadia dos demônios ou com a ousadia de Davi para derrubar os demônios? Meu amado irmão, em nome de Jesus, se levante e se posicione, que a Bíblia diz que toda arma preparada contra vós não prevalecerá. A palavra do Senhor diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que ele vos pique, ainda que a serpente vos ataque, não vos fará dano algum, porque eu sou o vosso Deus. Meu amado irmão, em nome de Jesus, se você entrou numa batalha para sair como derrotado, nem adianta continuar servindo a Deus, porque isso é tempo, daqui a pouco você vai ser derrotado de qualquer jeito. Mas se você entrou aqui para adorar, para buscar, para crer, para depender, para se entregar e para clamar a esse Deus, não aceite a intimidação de Satanás, não aceite a intimidação do inimigo contra a tua vida. Quando nós estamos aceitando a intimidação, nos amedrontamos, nos acuamos, nos escondemos, nos guardamos. Não tenho nada contra você se guardar. Existem tempos, como o próprio Davi fez, é necessário se guardar para estar mais preparado. Mas se guardar não é se acovardar, se guardar não é fugir, se guardar não é ser covarde, se guardar é estar se preparar. Tem algum corajoso aqui nessa noite? Tem algum homem e mulher aqui nessa noite que diz: Satanás pode tentar, mas ele já está debaixo dos meus pés. Ele pode planear, mas ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário. Aleluia.
Nós precisamos entender essa verdade, porque tem acontecido o que, pastor? Que nós temos vivido como igreja e muitas das vezes somos uma igreja fraca. Fraca na fé, fraca no espírito, fraca na ousadia, fraca na coragem, fraca na implementação, fraca na oração, fraca na convicção de saber que Deus é comigo, Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isaías, ele diz, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Não temas, meu irmão, em nome de Jesus. Não ceda às afrontas. Mas sabe por que muitos de nós cedemos? Porque nós fomos paralisados pelo pecado. O pecado tem paralisado muitos de nós. E é por isso que nós cedemos. É por isso que as afrontas nos vencem. Porque nós nos sentimos indignos. E você diz, não, mas eu sou embora pecador. Meu Deus, eu ainda não corrigi a minha vida. A pergunta é, até quando você vai perder batalhas, perder família, perder projetos, perder sonhos, perder a esperança, perder a fé, porque você continua querendo viver do jeito que você talvez se sente querer, ou do jeito que você quer, quando Deus está dizendo a verdade para me viver comigo é essa, a verdade necessária para estar na fé é essa, a verdade para ver a glória de Deus é essa, a verdade necessária para romper é essa, a verdade necessária para avançar é essa. Deus está dizendo para você, avança em Deus, não é na força do teu poder. Porque, a verdade seja dita, nós não temos poder algum, mas aquele que peleja por nós. É por isso que a Bíblia diz que Ele peleja por nós. Não somos nós que vamos pelejar, é Deus que peleja por você, é Deus que trabalha por você, é Deus que se manifesta em você, através de você. Mas muitos de nós temos sido intimidados, e a intimidação tem destruído nossos lares, a intimidação tem destruído nossas casas, a intimidação tem destruído nossas famílias. Quem aqui é pai ou mãe sabe o que eu vou dizer? Tem dia que você dá um berro para o teu filho e ele diz não, mas ainda assim ele insiste em querer o quê? Quem já viveu isso? Todos nós. Pastor, e agora como é que eu reparo esse problema? Porque a Bíblia diz que no pecado foste formado. E no pecado foi formada a tua mãe. A nossa raiz, ela é destruidora, pecaminosa, maldosa. Mas a nossa posição, ela precisa transformar as flechas, as armas do inimigo e dizer, o não que não é ouvido, eu vou ensinar ou vou instruir para que ele seja ouvido. O não, o inimigo, ele é assim conosco. Você diz, Satanás, na minha casa você não vai o quê? Você não vai entrar. E o diabo diz que? Na tua casa? Te duvido, essa casa é minha. Tua mãe é quem? Você sabe de onde você saiu? Você sabe a tua origem, tua avó, tua bisavó, teu tataravô e sei lá mais quem vô. Eu já trabalhava com eles. Antes de você nascer eu já estava nessa família. Nem é você que vai me impedir, nem é você que vai me atrapalhar, nem é você que vai roubar a minha expectativa de destruir a tua casa. E você vai dizer, não, mas Satanás, agora eu estou em Cristo. O diabo diz, não, eu vou entrar mesmo assim. Sabe o que eu estou dizendo? Ele é teimoso, ele é insistente, ele anda em nosso derredor, bramando como leão, procurando tragar a quem possa. Ele é intimidador, ele é ousado para nos intimidar e dizer, não vai avançar, você não vai prosperar, você não vai desenvolver, você não vai ver a tua família salva, você não vai ver os teus filhos salvos, você não vai sair da bebedeira, você não vai sair dos vícios, você não vai ser liberto. Não, você me pertence, essa casa
casa me pertence, essa família me pertence. Essa é a ousadia de Satanás. Mas assim como um filho que às vezes não entende os primeiros nãos, e é necessário como pai se posicionar, e às vezes sermos duros, sermos insistentes, sermos exigentes para ensinar que existem nãos na vida, com Satanás também vamos ter que nos posicionar. Você está a dizer: essa casa você não entra, mas o diabo está ali como ousadia dizendo: eu vou entrar sim, essa família é minha, nessas gerações todas eu já trabalhei. Mas você está a dizer: nas gerações passadas, nessa geração é geração de Samuel, essa geração é a geração que foi escolhida, é a geração que foi chamada, é a geração que carrega a glória de Deus, é a geração que carrega a presença de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. A mídia consegue ver esse texto aí para mim? Aonde o Espírito de Deus está, aí há o quê? A liberdade. Israel estava sendo amedrontada por Golias. Ninguém fazia nada. Todo mundo calado, amedrontado, atemorizado. Todo mundo paralisado. Sabe por quê? O medo nos paralisa. Você já viu esses dias? A Josilene, ela estava brincando com Josiel. E rapidamente assim passou uma barata. E ela deu um grito tão grande que eu assustei, Josiel assustou, todos nós o quê? Assustamos, que foi um grito tão expressivo. Quando ela gritou, Josiel, coitado, ficou até o miúdo que ainda nem entende bem da vida, Joqué, Chanel, paralisou. Ele disse: pá, o que aconteceu? Terra, céu, mar, o mundo deu um... O medo nos paralisa. O temor nos paralisa. O diabo muitas das vezes tem dado gritos lá na tua casa, isso tem te paralisado. O diabo tem dado gritos lá nos teus filhos, isso tem te paralisado. O diabo tem dado alguns berros lá no teu trabalho, isso tem te paralisado. Não permita que o medo te paralise. Eu posso até assustar, eu posso até admirar, eu posso até me surpreender, mas não paralisar. Há um Deus que peleja por mim. Sabe o que eu quero que você entenda? Davi, ele estava, e a Bíblia diz que ele foi levar comida para os seus irmãos. Todos nós talvez já conhecemos essa história. E a Bíblia diz que Davi, ele chega lá, e quando ele chega lá, diante dos seus irmãos, diante do arraial, diante do exército, e ele vê aquela multidão de homens paralisados, aqueles homens todos amedrontados, e ele começa a ouvir a voz de Satanás, a voz do gigante, a voz do Golias. Todos os homens já estavam até acostumados em ouvir as afrontas de Golias, eles já estavam ali há algum tempo. Não se acostume com a ação do inimigo contra a tua vida. Toda vez que o inimigo agir contra você, reaja com muito mais intensidade. Tem gente que está estagnado e o inimigo ele vai entrando de mansinho. A Bíblia diz que ele anda com, pés de pelúcia. Sabe aqueles sapatinhos, é tipo pijama, né? É pelúcia mesmo que chama, né? Que você, é pelúcia? Pantufas, esses nomes aí vocês sabem. Você pisa naquilo, não faz o quê? Não faz barulho. Até correr às vezes não faz barulho. Que aquilo é mesmo o quê? É para você andar. O diabo ele anda assim, procurando portas, oportunidades, acessos, caminhos, ferramentas. Ele é oportunista, meu irmão.
E muitos de nós estamos sendo atemorizados, amedrontados pelo inimigo de tal maneira que a nossa alma está angustiada, a nossa fé está suprimida, as nossas dúvidas estão falando mais alto, a nossa condição está falando mais alto, a nossa realidade, o nosso momento está falando mais alto, o nosso hoje está falando mais alto. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que Davi, ele chega naquele lugar, todo mundo amedrontado, o diabo Golias já tinha falado tudo e mais alguma coisa. O diabo está ali. Eu estava dizendo, não aceite as implementações. Toda vez que você vê o diabo avançar contra você, avance contra ele. Pastor, o diabo tentou só assim um bocado. Se ele tentou um bocado, eu vou lhe queimar um montão. Se ele tentou só um passo, eu vou dar 3. Se ele tentou só me testar, então vamos se queimar no espírito. Sabe o que eu estou a dizer? Tem muita gente muito acomodado, relaxado. Você está assistindo o problema. Parece até que você está na zona VIP da tua vida. Bem pausado, relaxado. Olha o inimigo, vê. Já está a brincar com meus filhos assim mesmo. É assim que começa. Vê, olha. Bem miúdo, já bem rebelde. Bem rebelde porque você está a permitir. Vê, olha assim, ainda agora. Amado, em nome de Jesus, se a rebeldia começar, bastou começar. A Bíblia diz que o mal corta-se pelo quê? Pela raiz. Você está deixando o mal crescer, avançar, criar raízes, criar caminhos, sabe? Tem gente que está estagnado, sem a visão da promessa, sem a clareza do Espírito. Parece que você está cego espiritual, parece que você está acomodado. A Bíblia diz, não vos conformeis, Romanos 12, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dá para experimentar a vontade de Deus acomodado, meu irmão. Não dá para ver Deus fazer milagres sentado na televisão assistindo o próximo episódio. Não dá para ver Deus operar o sobrenatural pausado como se nada tivesse acontecendo. Sabe, tem gente que ela começou a aceitar as afrontas do inimigo e ela se assentou, ela pausou. Ela disse, sai. Isso também dá trabalho, pai. Deixa só isso ali, não vou me irritar, não vou me chatear com esse tipo de problema. O quê? Davi não esperou vir uma segunda vez no arraial para se indignar com a ousadia de Golias. Tem gente que está paralisado e está esperando o filme dar os próximos o quê? Episódios, as próximas temporadas da vida para ver no que vai dar. Golias, a Bíblia diz que Davi, a Bíblia diz que ele chegou, bastou ele ouviu as afrontas de Davi, de Golias, a Bíblia diz que Davi, ele diz, quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? Quem é esse homem sem aliança? Porque naquela época, circuncisão representava aliança com Deus. Davi está dizendo, quem é esse sem aliança, sem bênção, sem graça, sem Deus, sem o Espírito, sem a presença? Quem é ele? A Bíblia diz, quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o Deus vivo? Davi nem tinha ainda liberdade e acesso para lutar contra Golias. Mas ele já começou a dizer, hoje mesmo. Sabe o que eu estou a dizer para você nessa noite, em nome de Jesus? Não ceda às afrontas, não tenha medo. O gigante Golias não estava desafiando só a Davi, só ao exército, ele estava desafiando a toda Israel.
e acima de tudo a Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Se o inimigo ganha o teu filho, muito mais fácil será ganhar o teu marido, ganhar a tua casa, ganhar o teu trabalho, ganhar o teu emprego, ganhar a tua vida inteira. Não ceda às afrontas do inimigo. Pastor, mas eu estou vivendo uma luta. É mesmo assim, meu irmão. Enquanto eu estou na peleja, enquanto eu estou na luta, não há descanso, não há sono, não há dormidas, não há relaxo, não há paralisações. Amado, enquanto você estiver no meio de uma batalha, não dá para tirar um cochilo e relaxar achando que vai dar tudo certo, que alguém vai entrar por você, que alguém vai fazer o que você tem que fazer. A missão é tua, o chamado é teu, as afrontas são contra você, as implementações são contra você, Satanás avança contra você. Então, em nome de Jesus, se posicione, não aceite as afrontas. São coisas pequenas que fazem toda a diferença. Quantas coisas pequenas que o diabo tem feito muitas das vezes na vida de muitos de nós. Coisas pequenas. Vai lá, destrói uma coisa. Vai lá, tira o salário. Vai lá, tira o emprego. Vai lá, mexe mais não sei aonde. Será que você não revê? Será que você não reflete que está na hora de mudar, de não aceitar mais o diabo agir contra você, avançar contra você? Porque existem lutas que são provas de Deus para nós, mas existem lutas que são a falta de um homem valente para dizer: na minha terra Satanás não toca. Samar, todo o povo foi embora, mas ele diz: a terra é minha, não é deles. Quem plantou foi quem? Fui eu. Quem lutou, quem semeou, fui eu. Meu irmão, se eles foram embora, é com eles, mas eu não saio daqui. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não saia, não se atemorize, não seja intimidado pelo inimigo. Uma vez alguém falou assim para mim: pastor, não, eu não perco mais tempo falando para o meu marido, eu já não perco mais tempo a lhe convidar, porque, eu já lhe convidei, boé. Agora só já Deus é que sabe, se ele vir, não vir, se quiser, não quiser. Eu até creio que Deus toca, que Deus convence, mas eu também creio que a atitude não deve ser parada. Não para de convidar, irmão. Vai ter um dia que ele vai aceitar. Não para de entregar, vai ter um dia que Deus vai lhe tocar. Sabe, às vezes a gente começa a aceitar as condições, porque, quer que eu seja sincero? Você já viu alguém que concorda? Você já viu aquelas pessoas que elas ficam em cima do muro? A Bíblia diz que quem está em cima do muro não está em lugar o quê? Não está em lugar nenhum. Não, beber, pastor, beber não é bem pecado. A Bíblia, tá vendo? Eu também não vejo mal de todo. Uma vez eu perguntei para alguém: e se a pessoa se embebedar? Começa uma, duas, não se controla, quando viu, bebedeira. Bebedice, como diz a Bíblia. Sabe o que eu estou dizendo? Eu prefiro anular de todo, porque não é uma cuca que vai me fazer falta. Não é um momento que vai me fazer o quê? Eu tenho um Deus que sopra. A Bíblia diz que aquele que é poderoso para suprir todas as minhas o quê? As minhas. A Bíblia diz assim: não vos preocupeis com o que haveis de comer e tampouco de beber, porque do melhor eu tenho para vós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Eu tenho cuidado, eu tenho a bênção, eu tenho o favor, eu tenho a graça de Deus para a tua vida. Então, em nome de Jesus, meu irmão, para de ser relaxado espiritual, relaxado no espírito. Pastor, eu agora, tá vendo? Eu só vou louvar. Agora eu só vou, sabe,
Amado, não é só louvar, não. Tem que batalhar, tem que orar, tem que buscar, tem que clamar, tem que jejuar. Tem gente que está se acomodando com a condição só porque ele achou que aquilo lhe estressa muito. Ele diz, não, pastor, não vou mais me estressar. Agora eu só vou já o quê? Só vou já entregar nas mãos de Deus. Sim, entregue nas mãos de Deus. Mas não se esqueça que a Bíblia diz que a fé sem obras se torna o quê? Morta. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Que entrego nas mãos de Deus, eu não posso fazer nada contra, mas os meus joelhos não param de ir ao chão, a minha boca não para de clamar, a minha fé não para de crer, a minha vida não para de buscar. Não aceite, não se acomode, porque muitas das vezes é assim que o diabo vai entrando. Ele vai nos afrontando, não é com coisas grandes, nos afronta com coisas básicas, com coisas simples, com coisas pequenas. Isso é que nem a esposa, que o marido chega tarde e ela aceita sempre, e ela se acomoda. Chegou tarde hoje, ele olha, o dia que você quiser falar, perdeste a autoridade para o quê? Vai ver o pânico que você vai encontrar lá em casa. Você passou tempos sem o quê? Não fala nada. Agora queres o quê? Mau hábito já se edificou, meu irmão. Não permita, chegou, já endireita logo o quê? Logo de início, ô irmão, assim, epá. O que aconteceu? O que se passa? Justificação, explicação, clareza. Aleluia. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo, e é assim que o diabo está avançando com muitas pessoas. O diabo ele foi avançando, e a gente foi olhando, assistindo, fomos vendo. Davi, para terminar essa palavra, ele diz que Davi, quando chegou na arraial e ele ouviu aquela palavra, e ele viu. Como é que é? Esse incircunciso, falando do meu Deus, falando do Deus vivo, como ele ousa, que ousadia é essa? Em nome de Jesus, meu amado irmão, se levante para Satanás para declarar: ah, Satanás, você pode até tentar, mas eu não te dou ousadia, eu não te dou autoridade, eu não te dou espaço, eu não te dou legitimidade. Esse lugar é meu. A palavra do Senhor diz: aonde pisares a planta dos teus pés, eu já vos tenho dado. Esse lugar é meu, essa terra é minha, essa casa é minha, essa família é minha, e ninguém pode pisar, tocar, entrar. Aleluia. Não permita o diabo acessar naquilo que Deus entregou a você. Não permita. O povo se amedrontou e ficaram acomodados porque eles aceitaram. Mas Deus levanta um Davi, um pequeno Davi. Aleluia. Será que há alguns pequenos Davis aqui nessa noite? Talvez o mundo está mal, o país está mal, o dinheiro está mal, as coisas estão mal, está faltando A, está faltando B. Isso é o que o mundo tem a nos dizer. Mas o que eu tenho a dizer em Cristo é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ah, pastor, está faltando tudo, falta A, falta B, falta aquilo. Só não falta Deus. Se não falta Deus, está tudo certo. Ah, pastor, está faltando dinheiro, está faltando até saúde, mas tem Deus, então não se preocupa. Aquele que é poderoso para fazer, vai intervir, vai agir, vai trabalhar, vai operar, vai se manifestar. Oh, aleluia. Ele vai agir, Ele vai agir, Ele vai agir, Ele vai agir em teu favor. O Deus da última hora continua sendo Deus.
Pastor, mas Deus me deixou chegar até o último minuto. Continua sendo Deus. Pastor, mas eu chorei tanto nesse caminho, tanta dor, tanta lágrima. O importante é que a vitória vai chegar. Pastor, mas doeu tanto. O importante é que doeu, mas sarou. Deus curou, Deus deu vitória, Deus deu avivamento, Deus deu crescimento, Deus deu provisão. Em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, meu irmão, mas a verdade seja dita, o diabo ele tem usado das suas afrontas. Ele tem amedrontado o povo, amedrontado a igreja, amedrontado os homens, amedrontado-nos para tirar nossa fé, para roubar nossa visão, para roubar a nossa clareza, para roubar as nossas promessas. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus quer trazer você para uma posição, para um lugar de visão, de clareza, de entendimento, de ousadia. Deus, esses últimos dias tem me dado uma fé tão grande, sabe? Eu quero que você entenda, às vezes há dias maus e há dias difíceis, e às vezes você passa por lugares e momentos menos bons, e isso mexe com o teu interior, mexe com o teu psicológico, mexe com o teu espiritual, mexe com o teu intelecto, e se nós não vigiarmos, nós vamos aceitando, vamos nos diminuindo, vamos recuando, vamos nos escondendo, vamos aceitando. Mas quando Davis aparecem, esses dias Deus tem me dado uma fé tão grande, sabe? Uma fé tão grande, não é só porque eu vejo coisas boas ou coisas extraordinárias por acontecer, mas é que na verdade muitas das vezes nem temos visto isso, mas temos visto que há um Deus que peleja por nós, há um Deus que trabalha por nós, há um Deus que nunca falhou, nunca nos deixou, nunca nos abandonou, nunca nos enganou, nunca nos deixou na mão dos inimigos. Muitas das vezes você vai sentir a dor na tua alma, a tristeza, a amargura, a angústia, porque são os processos de Deus para nós. Mas é no processo de Deus aonde se encontram os homens valentes. Outro dia eu estava conversando e no meio de uma conversa era tanta coisa negativa, era tanta palavra contrária, que eu na mesma hora me posicionei. Eu disse: olha pessoal, gente, vai acontecer. Não, mas vai acontecer. Não, mas tá, isso não importa, vai dar certo. Não, mas ainda não, já a pessoa vai fazer. Não, mas vai acontecer. Amado, se encha, se revista das armaduras do Espírito, porque as armaduras de Satanás, elas vêm para nos amassar, para nos diminuir, para nos fazer parar, para nos fazer aceitar. Mas as armaduras do Espírito nos colocam na posição de guerreiros. Ei, aleluia. Na posição de vencedores, na posição de guerreiros, na posição de valentes. Deus chamou você para ser valente em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Glorifique ao Senhor, se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Há um Deus que levanta Davis aqui nessa igreja.